nos paralisam de conquistar, de avançar em busca dos sonhos que temos. Esses dois medos, eles têm origem na nossa infância e eles são o medo de não ser bom o suficiente e o medo de desagradar as pessoas. Existem muitos outros medos, mas esses outros medos advêm desses dois medos primários. Eles são os primários, os mais fortes. Porque, primeiro, eles vêm da infância. Eles estão em nós até a nossa fase de adulto. O primeiro medo, que é o medo de não ser bom o suficiente, o medo de não dar conta, o medo de não conseguir dar conta dos projetos, dos sonhos, do sucesso que você possa ter ou do fracasso que você tenha que lidar. O medo de não ser bom o suficiente, ele vem da infância porque quando você era pequeno, você falava com seus pais e seus pais diziam que você tinha que ser o melhor, que você tinha que ser o melhor aluno, o melhor filho. A cobrança era muito grande. Então você cresce com medo de não ser bom o suficiente. O medo de desagradar as pessoas também vem da infância, quando você ia falar algo e os seus pais diziam: pera, não fala isso agora, não pode fazer isso, isso é feio, isso é errado. E você cresceu com medo de fazer as coisas e ser reprimido pelas pessoas. Medo da opinião dos outros, medo do que os outros vão pensar. Esses dois medos te impedem totalmente de agir, de viver os teus sonhos, de fazer qualquer coisa que seja. Eles são muito perigosos porque estão enraizados em nós e às vezes nós nem mesmo sabemos o motivo deles acontecerem. Por exemplo, o medo de falar em público. Você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público, desagradar pessoas, não ser bom o suficiente. E se eu subir e gaguejar? E se eu começar e não der certo? E se eu for estudar para um concurso e não passar? E as pessoas que esperam que eu passe, como elas vão lidar caso eu fracasse? Você tem que entender que o fracasso vai vir, que os erros vão acontecer e que você não pode desistir por isso. Nunca alguém que desistiu deixou história, construiu algo grandioso. O erro, a perca, está intrínseca da caminhada da vitória. Você precisa entender esse processo. O medo, ele é um indicador de que algo precisa ser atento àquilo. Você precisa ser atento a algo, mas você não pode deixá-lo paralisar. O medo é útil para nos manter vivos, para saber onde devemos ter mais atenção. Mas o medo que se transforma em paralisador, ele vira pânico. Ele te paralisa, te impede de avançar. E esse medo não pode existir na tua vida. Toma cuidado com os medos que você tem. Medo de lidar, medo de falar com as pessoas. Não deixa o tempo aumentar o teu medo. O tempo é uma grande variável para que o medo aumente. Quanto mais tempo você der ao medo, maior ele vai ficar. Encare os seus medos. Olhe para os seus medos e veja que talvez eles não são aquele bicho que você está criando. Então, comece a olhar para os seus medos como algo que você não precisa carregar nas costas como um peso, mas use-os como um sinal de alerta e combustível para que você entenda que erros vão acontecer, problemas vão vir, mas você vai ter que lidar com isso se você quiser ter sucesso. Valeu, pega essa dica. Tamo junto!